Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo Carniello. Se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você receba as próximas notificações. E se possível, acompanhar o nosso trabalho também que é feito na igreja, as ministrações que temos feito por lá, ok? Bom, hoje eu quero falar sobre um tema que é a cultura do cancelamento. É um termo que você já deve ter escutado diversas vezes, principalmente no mundo de hoje, onde o politicamente correto ele está muito em voga, né? E você não pode ter opinião divergente. E isso traz um problema muito sério, porque hoje em dia todo mundo opina sobre tudo, todo mundo sabe de tudo, todo mundo tem o que falar sobre tudo. E muitas vezes nós temos que ter a humildade de saber que tem coisas que nós não somos qualificados e nem temos a profundidade exata para poder discutir aquele assunto. E muitas vezes temos um conhecimento muito superficial, ou a gente tem a opção de procurar entender e conhecer e com alguma base poder dar algum tipo de opinião em relação àquilo, né? E o que acontece? Dentro desse contexto, a gente vê alguns exemplos que quando você diverge da pessoa, a pessoa ela procura te cancelar, ela procura te eliminar de fato, até mesmo de um convívio, muitas vezes até social, em função do fato de você simplesmente ter uma opinião divergente da dela. Então, geralmente, é como eu sempre digo, os que se dizem tolerantes são os mais intolerantes em relação à sua postura dessa pseudo-democracia que eles dizem defender. Isso fica muito claro em algumas situações, né? Quer ver um exemplo? Você teve um caso esses dias de um problema que ocorreu aí dessa Mariana Ferrer, né? Em que foi espalhado por toda a imprensa, por toda a internet, que houve absolvição por uma questão de estupro culposo, né? Só que quem lançou esse termo foi um site, né, chamado Intercept, que tem um viés de esquerda, e aqui eu não quero entrar no mérito da questão ideológica, mas ele simplesmente lançou esse termo e todo mundo embarcou nesse termo, e todos começaram a falar que estupro culposo não existe, depois eles lançaram uma notinha dizendo que realmente o termo não foi usado, e de fato não foi usado. O juiz em nenhum momento usou o termo estupro culposo. Veja, eu não estou entrando no mérito da questão, né? Não estou querendo dizer que a pessoa era inocente. Porém, o juiz em nenhum momento usou o termo estupro culposo, nem mesmo o Ministério Público. Em nenhum ponto da ação existe esse termo. O que ele diz é que, baseado no que foi apresentado nos autos, ele estaria absolvendo o réu por não haver provas. E aí você pode concordar ou discordar, ok? E muito baseado nisso, o que acontece? Tem um jornalista chamado Rodrigo Constantino que fez um vídeo e falando desse assunto, só que num ponto do vídeo ele usa de uma ilustração e coloca a sua filha dentro dessa ilustração e ele diz várias vezes: não estou falando do caso específico, estou falando da minha filha. O que fizeram? Você pode até discordar da ilustração que ele usa, mas o que fizeram? Pegaram esse ponto específico de um vídeo de 50 minutos e um jornalista, foi uma jornalista que fez isso, pegou esse ponto específico e por discordar dele, pegou essa fala, esse ponto da fala, jogou na internet e marcou a empresa que ele trabalhava, a empresa jornalística que ele trabalhava, dizendo: e aí, vocês não vão tomar uma atitude? Obviamente veio a patota do politicamente correto e começou a pressionar a empresa e falar diversas coisas, e a empresa achou por bem demiti-lo. Mas só que em nenhum momento, eu creio que muito provavelmente não assistiram o vídeo inteiro. E o interessante é que a pessoa que fez isso com esse Rodrigo Constantino é uma pessoa que se diz democrata, é uma pessoa que se diz contra qualquer tipo de arbitrariedade, mas, ora, isso é um tipo de censura. O fato de você
discordar de alguém, você não precisa respeitar a opinião, mas você tem que respeitar a pessoa. Até já fiz um vídeo sobre isso. Outro exemplo disso foi a fala esses dias do presidente. Aqui, veja bem, não estou concordando ou discordando. Aliás, de certa forma eu concordo com o que ele disse. Ele diz o seguinte: eu não sou a pessoa mais importante do Brasil. Assim como Donald Trump, como ele mesmo, Donald Trump, disse, eu não sou a pessoa mais importante do mundo, e a pessoa mais importante do mundo é Jesus Cristo. Então, na verdade, ele exaltou a Deus em detrimento de si e do próprio Donald Trump, como o próprio Donald Trump tinha dito. E aí o que acontece? Lançaram na imprensa e todo mundo embarca dizendo o seguinte: vendo que Trump vai perder, Bolsonaro já muda o discurso e diz que Trump não é a pessoa mais importante. Mas ora, o contexto. E aí, uma coisa que a gente precisa entender, que se a gente for opinar, a gente tem que aprender aí na fonte primária. A gente tem que ouvir o que foi dito, como que aconteceu. O exemplo claro é essa sentença desse juiz. Ele não usou em nenhum momento o termo. Então vá na fonte primária. E o problema é que nós vivemos num mundo tão tecnológico, com essa coisa do Google, você disca alguma coisa e já vem pronto todas as informações, você muitas vezes não vai na fonte primária e não usa essa mesma técnica, esse mesmo mecanismo para poder buscar de fato o que aconteceu. Então, se for opinar, que você dê uma opinião embasada, com dados. Não porque a grande imprensa diz. Aliás, eu digo que se principalmente a grande imprensa diz que foi daquela forma, você tem que procurar saber de fato, porque muitas vezes a informação ela já vem deturbada. Isso porque o brasileiro é acostumado a ver somente chamadas e não vai na informação em si, na fonte primária. E as pessoas, dentro desse contexto, ao invés de ela discutir situações, ela ataca pessoas. Eu não entro mais hoje em embates na internet, muito em função disso, porque você mostra, você muitas vezes até diz, isso não é verdade, os dados são esses, com base nisso, aí a pessoa não tendo argumento, ela passa a te atacar, e eu tenho evitado esse tipo de discussão. E veja, a minha esposa passou por uma experiência desse tipo, ficou muito mal na época, de pessoas que a ofenderam de uma coisa que ela falou, e ela só questionou, ela só fez uma colocação, a pessoa diz assim, coloca aqui o que você acha, e aí alguém se incomodou com o que ela acha. E o que fizeram? Começaram a atacá-la e ofendê-la. E ela até falou para uma das pessoas, mas você nem me conhece, como é que você pode dizer isso de mim? Então o fato é que essa cultura do cancelamento gera uma situação em que a pessoa quer te eliminar, quer te calar. Não quer saber da sua opinião, ela quer te calar. E se possível te eliminar do meio de convívio. E ela carimba em você um selo para que você passe a ser mal visto e com isso você não tenha como se livrar daquela situação e muitas vezes você fica preso a isso, tá? Trazendo consequências muito ruins. Isso destrói pessoas, destrói reputações, destrói até mesmo carreiras, destrói empresas, porque isso está sendo feito na internet hoje, né, por uma opinião que é dada, lá vem um influencer, uma página, diz assim, olha a empresa X, olha o que fulano está fazendo, olha o que Beltrano, olha que essa empresa, olha que a opinião dele. E aí a empresa, diante de uma pressão, começa a cancelar até a forma de ganho daquela outra pessoa. Isso fica muito claro diante de uma coisa. Se você parar para pensar, as maiores audiências de televisão, uma das pelo menos, é o Big Brother e a Fazenda. Mas por quê? Porque quando nós acabamos assistindo esse tipo de programação, nós ficamos torcendo. Fulano deveria ir para a roça, Beltrano deveria ir para o paredão. Fulano deveria ser eliminado, Beltrano deveria ser eliminado. Nós queremos que fulano seja eliminado, queremos que fulano saia, queremos que fulano seja punido. E a gente acaba trazendo sem perceber. A gente vai formando uma forma de pensar e a gente acaba trazendo isso para a vida. E queremos que na vida as coisas também sejam dessa forma. E isso fica muito claro na forma que as pessoas conduzem esse tipo de coisa. Porém, Jesus Cristo disse assim, aquilo que você gostaria que os homens vos fizessem, fazei vós a eles. Pense nisso. Deus abençoe vocês.